Adoniran, o que você fez em 1961? Estou vendo aqui, não fiz nada. E em 62? Eu tô bonito? Lindo. 60, Bidu? 60, também não fiz nada. 63? 63, também não fiz nada, nada. E em 64? 64 fiz trem das 11. Sou loucão mesmo. Faço meu samba e faço meus trenzinhos. Não é dorme, é drome. O certo é drome. Agora, precisa saber falar errado. Se não souber falar errado, é melhor ficar quieto, ganhar mais. Boa tarde, pessoal. Me chamo João Riquelme e vou trazer para vocês um pouco sobre a vida do Adoniran Barbosa, um dos grandes músicos da década de 1950 e 60 do estado de São Paulo e do Brasil inteiro, né, que conseguiu trazer o seu olhar, sua narrativa, seu olhar de vivências, né, conseguiu trazer o olhar dos excluídos para suas músicas, né, e ele é um dos autores, compositores da música Trem das Onze, que será o nosso objeto de estudo do nosso trabalho. Bom, o Adoniran Barbosa, ele era filho de imigrantes. Ele nasceu no interior de São Paulo, mais especificamente em Valinhos, né? E no início dos anos 30 ele se muda para São Paulo em busca de emprego. Se até hoje os interior dos estados é muito difícil conseguir emprego, não era diferentemente há 50, 60, 70 anos atrás, né? E ele exerceu muitas funções, como pintor, tecelão, trabalhou em agência de carros, loja de ferragens, foi até ambulante, garçom também, né? E com isso, em 1933, ele vê que já trabalhou em várias funções, né? E viu que nenhuma dava certo. Ele disse, não, agora eu vou tentar ser o que eu sempre quis, né? Creio que o Adoniran Barbosa já tinha isso dentro de si. Ele já sabia que ele era um artista, né? Em 1933, ele entrou na Rádio Cruzeiro do Sul. E lá ele passou um grande tempo trabalhando, lutando, e só em 1935, 2 anos depois de muita persistência, ele consegue vencer um show de calouros, né, um show carnavalesco que trazia marchinhas. E com a marchinha Dona Boa, ele começou sua carreira. Ele viu, não, aqui vai dar certo. E 5 anos depois, ele entra na Rádio Record, e nesta emissora ele consegue se consagrar um dos maiores comediantes do país, né? Mais especificamente da Rádio Paulista, interpretando os textos do Oswaldo Molles, né? As suas atuações trouxe para ele vários prêmios. 1950, 1951 fez aí o Adoniran ser reconhecido nacionalmente com suas radiopeças. Ele conseguiu ganhar uma série de prêmios Rocket Pinto, que se nós vermos na época trazendo, né, fazendo anacronismo a hoje, se refere ao Oscar, né? Se refere a um Oscar que todo artista ele sonha em ganhar. O Adoniran Barbosa, ele em 1951, ele lança Saudosa Maloca. Com Saudosa Maloca, ele começa também a ingressar num grupo chamado Demônios da Garoa, que tem um grande sucesso no estado de São Paulo, né? E aí vai avançar para o Brasil inteiro. E o Adoniran Barbosa, ele é reconhecido em vários documentários, biografia, como o poeta da oralidade. Adoniran Barbosa, como eu já mencionei anteriormente, ele chamava na sua narrativa a atenção às suas vivências. Ele dava sentido à sua arte narrativa no que se refere à sua vida. Ele trazia para as músicas aquilo que ele estava vivenciando, né? A gente tem exemplos como Trem das Onze, que é nosso objeto de estudo, Saudosa Maloca, né? Que, meu Deus do céu, que música, né? Que música que traz esse sentimento, que música que traz arrepia você quando você escuta, porque a gente começa a entender o contexto de urbanização, um contexto de industrialização, era a capital do café. Então tudo era modernização. Ou seja, quem sofria com isso? Os menos favorecidos. E a Adoniran Barbosa, ele trazia, à medida da sua narrativa, a sua vida, a sua arte. A Adoniran Barbosa não era rico, a Adoniran Barbosa não era milionário. A Adoniran Barbosa, ele, por mais que tinha bastante sucesso, ele nunca foi abastado de dinheiro. A Adoniran Barbosa gostava de ver na boemia, naquela vida, e ele trazia consigo essa narrativa poderosa, né? Ele conseguia colocar nos seus textos, ele conseguia colocar nas suas músicas esse impacto, né? Essa visão que ele conseguia colocar nessa cidade de São Paulo que se transformava, né? E a Adoniran Barbosa, ele morreu em 1982, e com isso suas músicas continuou a ter grande sucesso, né?
mais alunos na frente vai trazer o que se refere à sua fortuna crítica, né? E Adoniran Barbosa, ele era cantor, compositor, ator de rádio, televisão, cinema, engraçado, boêmio, triste, corintiano. Adoniran Barbosa foi o pai, foi o homem que inventou o samba paulistano. Então a minha reflexão desse grande homem, desse grande cantor, desse grande compositor, é que se no futuro nós teremos Adonirãs Barbosa, futuros Adoniran, que possa trazer esse olhar, essa crítica social, que consiga trazer através da sua vida, da sua narrativa, das suas músicas, um olhar de quem não consegue falar, um olhar de quem não é ouvido. E Adoniran Barbosa conseguia trazer isso. Oi, eu vou falar um pouco sobre o trem. Em 1894 foi construída a ferrovia, a qual viabilizava a construção do reservatório de água de Serra Cantareira. Logo após, a população pediu para que o trem substituísse o transporte público, ao qual era os bondes puxados a burro. E no início, o trem era utilizado apenas no domingo e feriado, mas com o passar do tempo ela foi utilizada diariamente. A ferrovia ela ligava todo o norte de São Paulo, a qual ia da Serra Cantareira até Guarulhos, e ela tinha 45 estações. Em 1941, no auge, chegou a transportar 4 milhões de pessoas. Enfim, no dia 31 de 1964, filhos foram retirados ou foram passados asfalto em cima e todas as estações foram derrubadas, inclusive a de Jaçanã, a qual Adoniran Barbosa se refere em sua música. E agora eu vou falar um depoimento de um ex-maquinista, a qual ele tem 87 anos, que é o Joaquim dos Santos, ao qual ele afirma que a desativação da ferrovia foi um interesse econômico, a qual foram substituídos os trilhos pelas avenidas e o trem pelo ônibus, a qual é um custo bem maior que a população paga pela passagem. Enfim, também vou dar um depoimento dele, a qual ele afirma que o trem ele era casamenteiro, a qual ele diz que ele gostava de uma menina que morava perto dos trilhos e todas as vezes que ele passava em frente à sua casa, ele apitava. Com isso, ele começou a namorar e casaram e estão juntos há 64 anos. E aí, pessoal, meu nome é Paulo, para quem não me conhece, e basicamente eu vou falar sobre o fim do ramal da Cantareira. Basicamente, vários motivos culminaram para o fim desse ramal, né? Só que houve 2 grandes motivos que foram os decisivos para o fim do ramal. Bom, vou começar aqui com um depoimento do Joaquim dos Santos, que era o maquinista do trem, e ele falava que o trem soltava muita fumaça, que essa fumaça deixava bastante mau cheiro nas pessoas e que também a fuligem que soltava do trem às vezes queimava a roupa das pessoas, deixava os pequenos buraquinhos, incomodava as pessoas e mostrava que já era obsoleto na época. Um dos grandes motivos foi para o encerramento foi o déficit, né? O déficit no início de 1894, que foi quando o trem começou a rodar, o déficit era de R$145 mil. Já era bastante alto na época. E com o passar do tempo ele diminuiu o déficit, passou a dar lucro até em 1906, 1909 começou a dar um pouco de lucro. E em 1963 o déficit chegou a R$326 mil. Isso já era enorme na época já. Houve uma tentativa para privatizar a linha do trem, só que não deu certo. Não conseguiram privatizar para tentar salvar a linha do trem. Em 1958 a linha já era considerada bastante obsoleta e deficitária. E com o plano do governo para asfaltar e alargar a Avenida Cruzeiro do Sul, que cruzava com a linha do trem,
foi só culminando em vários motivos. Outro motivo também para o encerramento desse ramal foi basicamente a constante queda dos usuários do trem, que chegou nos últimos dias, em 1963, chegou a ser 2.000 pessoas apenas por dia, que é bastante pouco, e não chegava a manter a manutenção e os funcionários, que já era ruim para manter, né? Então, em 1964, a prefeitura decidiu encerrar o ramal. Vieram caminhões, levaram as 2 locomotivas. Em seguida, tiraram os trilhos e derrubaram as estações, sobrando só 2 estações, que foi a da base aérea, que tinha um ramal só para a base aérea, e a última a da Cantareira, que hoje é até um museu. Em seguida, os trilhos foram reaproveitados na construção da linha de ferro de Sorocaba, e a prefeitura decidiu construir no lugar onde passava a linha do trem. Eles fizeram a ponte Cruzeiro do Sul, que ligava o rio Tietê. E para suprir, né, a necessidade do pessoal do trem que usava o trem, foi colocado o transporte público ônibus, que basicamente o valor dele era 2 vezes o valor da passagem do trem, mas era mais viável. Então, em 1975, o governo decidiu colocar as linhas de metrô, porque para suprir, né, a necessidade do pessoal. E foi basicamente isso. Olá pessoal, eu me chamo Márcio e eu agora irei falar de algumas relações que o João Ruminato, ou como é mais conhecido, Adoniran Barbosa, possuía com alguns historiadores tão famosos que conhecemos a partir dessa cadeira de introdução aos estudos históricos. Esses historiadores foram o Mark Bloch e o Eric Hobsbawm. Além desses, o Adoniran ele também faz uma interligação bastante assim bacana com o patrão de educação, que é o Paulo Freire. Então, pois bem, vamos começar. No início, o Adoniran sempre teve essa vontade, esse propósito de conseguir transmitir a mensagem de seu samba para toda a população, independente da classe social, mas sempre com o objetivo de atingir aquela mais simples, porque ele via que o povo brasileiro, como dizia o Ariano Suassuna, é um povo sofredor, mas também é um povo que gosta de se sentir alegria, aquele povo que é alegre por natureza. E por isso, ele tem esse propósito de afetar mais, de focar mais no povo simples. E como eu ia dizendo, por esse motivo, ele sempre usava de palavras erradas em suas letras, para que assim o povo pudesse compreender as letras. Inclusive, tem uma frase dele que pode comprovar essa vontade. Eu vou olhar para cá, porque aqui está meu computador e aqui está meus slides. Pois bem, aqui está a frase dele. Faço samba para o povo. Por isso, faço letras com erros de português, porque é assim que o povo fala. Então, como a gente pode observar, o Adoniran, oriundo da simplicidade, mas também fazendo parte daquela sociedade mais nobre, ele sempre teve essa vontade de conseguir transmitir tanto para uma pessoa com muito estudo, quanto para uma pessoa que não teve tantos. Então, ele tem essa qualidade que muitos admiram. E uma das pessoas que muito admira isso, ou admirava no caso, era o Mark Bloch. Em seu livro Apologia e o Ofício Historiador, o Mark Bloch relata que esse uso da simplicidade de um jeito que ela possa ser tão bem compreendida pelo um douto quanto pelo leigo é algo que é para poucos. É uma qualidade difícil, sabe? Então, a gente pode ver que o Mark Bloch ele admira isso. Inclusive, ele até incentiva no texto dele. E o Adoniran também. E por esse motivo, ele utiliza desse método para que, assim, tanto os meios periféricos, principalmente no caso, quanto o povo mais abastado, pudesse sentir aquela alegria que o samba trazia. Pois bem, além disso,
O professor, no caso, o Paulo Freire, ele também tem uma interligação muito grande com o Adoniran. E vice-versa, ambos têm uma ligação. Por quê? O Paulo Freire, em sua metodologia, ele nos diz que devemos utilizar a palavra aluno para poder transmitir com mais veracidade o nosso conhecimento, a nossa mensagem para o aluno. Isto é, a gente usar de palavras do mundo daquele que a gente quer atingir para que ele consiga absorver mais. Então, a gente pode ver que o Paulo Freire, que o Mark Bloch e o Adoniran, ambos possuindo ofícios diferentes na nossa sociedade, possuem esse cerne, sabe? Então, posso dizer que, querendo ou não, o Adoniran, além de um grande músico, também era um grande educador, porque ele transmitia grandes ensinamentos em suas músicas. Então, vamos lá. Aí, além desses, a gente também tem o Eric Hobsbawm, que ele era um historiador que falava das ações dos grupos sociais. E em um dos seus textos, que inclusive a gente pagou nessa cadeira, a gente pode observar que ele deixa um seguinte ensinamento. Através das ações sociais, podemos ver a opinião de um povo. Ou seja, através das ações que um povo evoca, que o povo desenvolve, a gente pode compreender o sentimento, a opinião. E através da música Trem das 11, e através do que aconteceu quando o trem de Cantareira foi destruído, que foi aquele pessoal todo lá em volta, triste e tal, dá pra gente perceber como esse trem foi importante. Pra quem não sabe, o trem poderia ter durado mais tempo, mas com aquilo tudo dos ônibus e tal, ele acabou sendo destruído um pouco mais cedo. Então, dá pra ver que o Adoniran, que deixou esse acontecimento mais marcado na história com a música, e o pessoal naquela época tinha um grande apreço e amor por aquele trem, que tinha fama de casamenteiro, que transportava artistas de um lado para o outro, e de fato era importante para o pessoal de Jaçanã, Guarulhos e tantos outros lugares. Pois bem, gente, então é isso. A gente consegue notar como a história está presente em tantos meios, que se a gente prestar atenção, a gente vai sacar que muitas músicas elas possuem essa vontade, sabe, de transmitir uma mensagem a mais. Basta a gente procurar saber mesmo. Inclusive, deixo até uma recomendação que não sei se muitos gostam, mas tem uma banda que eu particularmente gosto muito, que se chama Coldplay, que em suas músicas ela retrata isso. E se você prestar atenção não só em Adoniran, Coldplay e tal, você vai notar que muitas músicas, como jogos e tantas outras coisas, retratam a historicidade através de mensagens escondidas. Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, depende do horário que estiver assistindo. Meu nome é Alberto e eu vou fazer uma relação do Adoniran Barbosa com os autores trabalhados dentro de sala de aula. Mais em específico, o Sidney Chalhoub, o Albuquerque Júnior e também eu vou trazer um pouco do Mark Bloch. Enfim, começando já pegando um gancho das falas anteriores, o Adoniran Barbosa ele tem uma capacidade crítica muito grande, inclusive ele tem essa ciência. Nas suas músicas ele tem o costume de falar errado, na verdade não é um costume, é uma coisa proposital, porque ele quer se relacionar com a população, ele faz a música para o povo, para a gente, então ele quer se relacionar com essas pessoas, inclusive ele usa um dicionário informal e fala de maneira errada, e ele até explica que é necessário você saber falar errado, não adianta você falar por falar, e é algo que o Mark Bloch cita na sua obra, né, a obra que a gente trabalha dentro de sala de aula, que é necessário você saber falar dos doutos aos estudantes, né? Então o Albuquerque Júnior fala mais ou menos algo assim, que é necessário você se introduzir no mundo do aluno, não adianta você trazer uma linguagem totalmente acadêmica para dentro de sala de aula, você tem que se introduzir e falar na linguagem do aluno. Então o Adoniran tem essa ciência, algo que eu acho extremamente inteligente da parte dele, né? Então a relação que eu consigo fazer também com o Chalhoub é sobre o Chalhoub na sua obra, né, ele trata o Machado de Assis como um historiador. E o Adoniran Barbosa, ele também pode ser historiador, principalmente quando se trata que história também é memória, né? É o que o próprio Mark Bloch fala. Então, em uma das entrevistas do Adoniran Barbosa, ele fala algo mais ou menos assim: meus sambas não nascem com hora marcada, não são consequência de inspirações, eles nascem por si, por mim, pelas coisas. Contam de uma São Paulo grande,
Falam da gente simples, humana, das malocas, dos malandros, da gente boa. Não pretendo agredir ninguém com os meus sambas. Eles não falam de grandes paixões, mas mostram os problemas e o cotidiano das pessoas da cidade grande, das muitas lutas e poucas vitórias. Ou seja, nessa entrevista ele informa, ele mostra que ele sabe o que ele está fazendo, que ele tem essa crítica. Não é algo que passa desapercebido, não é algo que ele simplesmente escreveu. Ele realmente viveu aquilo, é uma vivência dele. Então podemos tratar o Adoniran como um historiador que tem muitas fontes históricas, não só o Trem das Onze, mas como outra música, Saudosa Maloca. Eu acho que essas duas são as principais, né? Inclusive Saudosa Maloca, que tem uma letra que fala sobre um certo grupo de pessoas que ocupam um lugar, chamam aquele local de lá e logo depois são tiradas daquele local, né? Inclusive a Adoniran fala na letra, eles estão certos, nós temos que procurar outro lugar, ou seja, é bem sutil, mas ele coloca ali, né, que o pobre, aquela pessoa que vai lá na inocência, ele não tem a razão. É melhor dar a razão para quem tem poder, para quem tem dinheiro e procurar um novo local para poder morar. Enfim, essa obra ela tem uma fortuna crítica também, né, já partindo para um outro ponto, tem uma fortuna crítica muito rica. Inclusive, ela foi muito gravada em 2010, 2011, 2012, 2013. Ela foi regravada assim também na década de 70, 74, 73. Também teve uma gravação com Elis Regina. Mas chega a ser um pouco curioso você ver que essa obra foi tão gravada várias vezes, né, em 2010, 2011, 2012, 2013. E aí quando você para um pouco para saber o contexto histórico do Brasil nesse tempo, né, em 2010 começam os aumentos da passagem. Inclusive existem depoimentos que eu coloquei nos slides de deputados, né, de Sergipe pedindo para que haja essa redução, né? Falando sobre o aumento da passagem que está muito ruim, está muito alto. Isso é muito ruim para o trabalhador e também para a população simples, né? Existem também manchetes do G1 que eu separei e coloquei nos slides que falam sobre o aumento da passagem 11 com mais 8 capitais previstas para ter esse aumento, né? Até chegar em 2013, onde essa música ela tem o seu ápice. Ela foi gravada pelo Zeca Pagodinho, também foi gravada pela Maria Gadu, Caetano Veloso, mas ela vira trilha sonora da novela Dona Xepa, com esse intuito de falar sobre a crise no transporte público e também retratando sobre os protestos que aconteceram no Brasil inteiro, sobre não é por apenas 20 centavos, né? Então a obra mostra como, mesmo após 60 anos, essa crise com o transporte público permanece atual.